Boa noite. Namastê. Hoje abri a sala um pouquinho antes. 2 minutinhos antes para a gente aguardar a entrada das pessoas, aqueles que vão nos assistindo. E então fiquem à vontade. Em 2 minutinhos eu já começo. E nesse encontro de hoje eu separei um tema que é extremamente profundo. Eu acredito que seja um tema muito relevante para a vida de todos nós, para a vida de todas as pessoas, principalmente nesse período pelo qual nós estamos passando, dentro da história da evolução da alma, que é o processo de despertar da autoconsciência, ou seja, despertar da capacidade de conhecer quem você é. Nós hoje estamos diante de um momento ímpar na história da humanidade. Nunca houve em nenhum tempo uma força tão poderosa, tão forte, chamando as pessoas, a acordar, a despertar. E é sobre isso que hoje eu pretendo falar, trazer nesse encontro. E de fato é algo que está acontecendo com todos, né? É algo que está acontecendo de uma forma ou de outra, com alguns de uma forma muito intensa, muito profunda, como foi comigo, como foi com Buda, como foi com Cristo, como foi com Lao Tse, como foi com todos os mestres. O que muitas pessoas estão passando é a mesma coisa que um Cristo passou. Exatamente a mesma coisa que um Buda passou. Processo muito profundo. E é muito importante eu vejo que é muito importante, existe muita falta de conhecimento sobre isso. As pessoas, inclusive, pensam que eles estão com algum problema, que entram muitas vezes num processo autopunitivo, né? De autopunição, de cobrança, de culpa, diante das sensações que o despertar espiritual traz, que a gente vai falar bastante sobre isso. Muito bem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse domingo. Hoje, ao contrário dos outros encontros, ao qual eu sempre estava trazendo um tema como Advaita Vedanta, né, uma filosofia espiritualista, yoga, os Vedas, né, a tradição védica, Buda, o budismo, o taoísmo, o zen, enfim. Durante alguns meses eu fui trazendo essas tradições espiritualistas. Entretanto, para falar bem a verdade para vocês, eu desisti há um bom tempo
de controlar as coisas. Um tempo atrás, na minha vida, eu tentava controlar as coisas, achava que podia controlar as coisas, ou que deveria controlar as coisas. Muitas vezes eu chegava para fazer uma palestra em algum lugar, era muito engraçado, eu vinha com tudo pronto, né? Ficava uma semana inteira trabalhando naquela palestra. Chegava no momento derradeiro de começar a falar, simplesmente as palavras começavam a vir e a entonação do assunto, né? O caminho mudava completamente. E aí eu chegava no final e percebia, poxa, eu não falei nada do que eu queria falar. Mas eu percebia que eu falei e tinha falado tudo que eu precisava ter falado. E foi assim que eu comecei a perceber que nessa trajetória espiritual você é um canal, né? Você não é nada, né? Você é um bambu oco. Você tem que só estar aberto. E é por esse fato que sempre chega no domingo, e no domingo eu busco intuir, né? Eu busco vir até mim aquilo que a gente vai trabalhar dentro do encontro. Às vezes, como aconteceu ontem, né? Ontem eu estava sem saber o que falar hoje e me veio, fala sobre o despertar espiritual. E eu me senti muito feliz com essa intuição. E sempre quando a gente se sente feliz com algo que a gente está sentindo, esse é o caminho. E essa intuição, ela traz consigo muita criatividade, né? Então, eu mudei um pouquinho, né, a trajetória dos encontros. E hoje estou trazendo aqui esse tema, o despertar espiritual, que eu acredito que é um tema extremamente relevante. Antes eu estava escrevendo um pouquinho sobre esse tema, né? Eu parei um pouco para escrever. Aconteceu com a minha impressora. Isso é tudo muito engraçado, né? Porque você vai lá, você escreve e o texto fica maravilhoso, né? Fica ótimo. Você diz, uau, que lindo! E aí você vai tentar imprimir e não imprime. E aí você percebe, bom, eu não tenho que falar realmente nada do que está, não tenho que ler absolutamente nada, eu tenho que falar aquilo que está dentro do meu coração. E hoje eu quero falar exatamente isso, eu quero falar aquilo que está dentro do meu coração para vocês, sobre esse tema do despertar espiritual. Eu vou falar o que eu vivi, eu vou falar o que eu passei, eu vou falar para vocês a minha própria experiência, e pela qual eu garanto a vocês, assim, eu digo a vocês com todas as possibilidades de falar a verdade aqui para vocês, eu digo para vocês assim, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer na minha vida. Desde criança, assim, eu sempre tive dentro de mim uma coisa muito forte, que era uma vontade imensa, uma vontade muito profunda de conhecer a verdade, de conhecer Deus. Desde criança, assim, eu tinha uma fascinação por Deus, né? Venho de uma tradição familiar católica, e mesmo desde criança eu tinha muita ligação assim com a oração, com a fé, com Jesus. Aquilo me fascinava demais, né? Eu lembro ainda que muito cedo, assim, muito criança, muitas vezes eu me via num sonho que eu me perdia completamente no vazio, que eu me tornava um nada. E aquilo era muito angustiante para mim. Naquele período era muito angustiante porque eu realmente não estava pronto para aquilo. Mas de alguma maneira eu já sentia algo que iria vir a acontecer. E desde criança
segui um caminho religioso, né? Fui conduzido, a vida me conduziu a uma vida espírita, que me trouxe muitas respostas mentais, né? Aquilo que é Deus, aquilo que é o Espírito, aquilo que é espiritualidade e tudo mais. Mas mesmo assim, eu não me sentia completo, né? Eu sentia uma ausência dentro de mim. Eu sentia que existia uma falta muito profunda dentro de mim e que eu tentava preencher essa falta com a vida material, com as coisas, com o dinheiro ou com os prazeres da vida, né? Até que chegou num momento da minha vida onde esse vazio se tornou tão grande, essa falta de sentido para a vida se tornou tão profunda dentro de mim, que eu me senti completamente frustrado comigo mesmo, né? Porque eu fiz tudo o que eu podia fazer e eu sofri. Eu fiz tudo o que eu podia fazer e eu não conhecia o amor, né? Eu não conhecia o que era Deus. Eu não conhecia Deus, né? Essa é a grande chave, né? Eu me sentia totalmente separado de Deus. Eu me sentia como se eu tivesse separado, como se Deus tivesse me abandonado. Comecei a sentir essa inquietação muito profunda, essa angústia muito profunda. Era uma angústia que dilacerava a minha alma. E essa angústia me fez voltar para dentro. Tem um poema de Rumi, um grande poeta, né, um poeta sufi. Rumi é indescritível. Suas poesias são indescritíveis. E Rumi tem uma poesia que ele diz assim: mantenha suas feridas abertas, porque é justamente pelas suas feridas que a luz entra dentro de você. E de fato foi o que aconteceu, né? Existiam tantas feridas naquele período da minha vida, tantas dores que eu carregava, que me fizeram voltar para dentro. Eu tinha esquecido de mim mesmo. Essa é a grande realidade. Eu tinha esquecido de mim mesmo. E eu não estava consciente disso. Eu não estava consciente que eu tinha me esquecido. Eu tinha me iludido. O mundo me iludiu. O mundo me fez acreditar que eu precisava das outras pessoas para ser feliz. Que eu precisava de um relacionamento para ser feliz. Que eu precisava de dinheiro para ser feliz, de prestígio, de um status, né? Que eu precisava ser bem visto para ser feliz. E eu tinha esquecido de mim mesmo. E naquele período de total sofrimento, né? De total angústia, de total ausência de sentido para a vida, né? De sentido para mim. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? É que eu comecei a buscar essa verdade profundamente, né? Existe um ditado zen, e aí você começa a entender a profundidade dos ensinamentos espiritualistas quando você passa pelo despertar. Porque eu digo para vocês, até que eu não passei por isso, eu conhecia a Bíblia, conhecia os evangelhos, conhecia tudo. Mas eu não sabia absolutamente nada. Eu conhecia tudo, mas não sabia nada. Essa é a diferença. Eu conhecia tudo e não sabia nada. É muito difícil você conseguir admitir isso. É muito difícil você conseguir olhar para isso e você dizer, eu não sei nada, porque eu não sei quem é Deus. É muito difícil. Porque você pensa que você sabe, mas você só sabe o que foi passado para você. O que foi dito para você. Você não teve a experiência. E se você não tem a experiência, você não sabe nada. E esse é o despertar. É a experiência pessoal.
a experiência pessoal de você, a experiência de você, a sua experiência. E o sofrimento, a ferida, é aquilo que faz você voltar para dentro. Porque quando você está sofrendo, quando você está naquela angústia total, naquela angústia onde você parece que vai morrer naquele momento, você não está mais no futuro, você não está mais projetando. A sua mente não está mais lá no tempo. A sua mente, ela precisa voltar. É como um espinho, é como um raio caindo na sua cabeça. Você não está sonhando. Você para de sonhar. Você para de sonhar, então você desperta. Por isso que é chamado de despertar espiritual. Despertar. Acordar. Né? Acordar para aquilo que você é, para aquilo que você é. A questão, gente, é que como eu estava falando, existe um ditado zen, né? Essa história zen. Essa história resume tudo. Ela diz assim: havia um homem que foi procurar um mestre zen. E o homem pediu ao mestre: eu quero conhecer Deus. E o mestre estava próximo de um rio. Né? Então o mestre pegou a cabeça do homem, abruptamente, né? E empurrou o homem para dentro do rio e mergulhou o homem lá dentro. E segurou o homem lá dentro. E aí, em seguida, o mestre tirou o homem lá de dentro. E o mestre disse a esse homem, né? Esse buscador, essa pessoa que queria encontrar Deus: me diga, o que você mais queria quando estava com a cabeça debaixo d'água? Qual era o seu maior desejo? E o homem disse: eu só pensei em respirar, eu só queria respirar, só queria ar. E o mestre disse: bom, é isso aí. Volte até mim quando a única coisa que você quiser na sua vida for Deus. Quando Deus for tão importante, tão relevante, tão necessário quanto o ar quando você está se afogando. Porque é só nesse momento que você poderá estar pronto para conhecer a Deus. E agora você começa a entender um pouco mais. Porque o mundo, ele vai te enfeitiçando. Ele vai criando muitas ilusões na sua mente. Ele vai dizendo assim: que se você tiver isso, você será feliz. Que se você tiver aquilo, você será feliz. Se você for bem sucedido, se você tiver uma boa casa, se você tiver condições. Porque se você não tiver condições, logo você será infeliz, você ficará triste, porque não tem condições. Então você não é feliz. O mundo vai trazendo todas essas ilusões. A criança quando nasce nesse mundo, ela nasce nesse mundo para uma coisa só. Ela não nasce nesse mundo para ganhar o mundo. Você nunca vai ver uma criança interessada em ganhar o mundo. A criança, ela nasce nesse mundo e todos os seres que estão nesse mundo existem nesse mundo por uma única questão. Todo mundo quer ser feliz. Você nunca vai encontrar nenhum ser na face da Terra que não tenha nascido nessa vida para ser feliz. Não há. Não há. Todo mundo quer ser feliz. O mundo vai dizendo para você que você só será feliz se você tiver isso, aquilo e aquele outro. E se você for assim, bem-sucedido, um profissional bom,
um homem de bem, né? Um homem caridoso, né? Um homem espiritual, religioso, né? Enfim, eu acreditava na cadeia de ilusões que eu vivia, que eu precisava, para mim poder ser feliz, eu precisava ajudar as pessoas. Eu precisava ser prestativo para os outros. Eu precisava estar ali, trabalhando para os outros. Mas eu não fazia nada por mim mesmo. E como eu posso ajudar os outros se eu não me ajudo? Como eu posso amar os outros se eu não me amo? Como eu posso fazer bem para alguém se eu estou totalmente perdido no mundo? Se eu não sei quem eu sou? Se eu sou um cego querendo conduzir outro cego, o que vai acontecer? E é isso que acontece, né? No mundo inteiro. O mundo diz que você precisa ser uma pessoa boa para os outros para que você seja feliz. O mundo não diz que você tem que ser bom para você. O mundo não diz que você precisa se conhecer para ser feliz. O mundo não diz que você precisa ser mestre de você mesmo para ser feliz. O mundo não diz que você precisa te amar infinitamente, que você precisa amar totalmente para ser feliz. Porque Jesus diz assim: amai o outro como a ti mesmo. Mas o ti mesmo foi totalmente esquecido, né? Totalmente esquecido. Gente, uma coisa em verdade, eu digo a vocês que Deus não é completo sem você. Imagina você como um pai, né, uma mãe, esperando seu filho nascer. Ali. Esperando ele vir ao mundo. Porque você quer dar todo o amor para ele. Você quer mostrar para ele todo o seu amor. Você quer entregar todo o seu amor. Você quer mostrar a ele o mundo. Você está ali dia após dia, desejando que esse filho nasça. Para pegar no colo, para se unir com ele. Agora imagina um amor infinitamente maior do que esse. Tão infinito que não há palavras para distinguir. O amor de toda a existência, que está em todas as coisas, esperando por você. Esperando para te preencher completamente. E é por isso que em determinado momento da nossa vida, o mundo não vai mais fazer sentido. Em determinado momento da sua vida, você vai sentir que por mais que você, sozinho, como ego, né, tenha tentado ser feliz, eu fiz de tudo para ser feliz, mas eu não sou feliz. Eu sinto um vazio aqui dentro. Em algum determinado momento da sua vida, você vai passar por isso. E é preciso, gente. É extremamente necessário atravessar a cruz. Atravessar a noite escura da alma. O vazio. Uma sensação profunda de eu não pertenço mais a nada. Isso aqui não faz mais sentido para mim. A vida nesse mundo não faz mais sentido. Porque só a partir
desse estado, é só quando você estiver totalmente desprovido dessa ilusão de que o mundo vai te dar alguma coisa, que você vai voltar para dentro. Porque senão você continua lá fora, nesse status quo, lá fora, e lá fora, e lá fora, e lá fora, e lá fora, né? Na roda do karma, na roda do samsara, né? Da ilusão, lá fora, lá fora, lá fora. Em algum momento você tem que voltar para dentro. Porque Deus não está lá fora. Não existe um Deus separado da sua própria consciência. Não existe um Deus separado daquilo que você é. Agora, do que adianta você ser a divindade, você ser um com Deus, um com o todo, um com a existência, e você não souber disso, você não tiver a mínima consciência de que você é isso? Do que adianta? De nada adianta. Mas é assim. Enquanto nós pensamos que somos só esse corpo, enquanto nós vivemos para satisfazer os prazeres desse corpo, enquanto nós vivemos pensando que somos essa personalidade que acreditamos ser e que é construída pelos outros. Os outros foram que lhe disseram: olha, como você é bonito, né? Como você é bondoso, ou como você é fracassado, né? Como você é ansioso, como você é inquieto. Né? O mundo te deu ideias de quem você é. Muitas ideias. Quantos eu se passam na sua mente? Quantos eu se passam aí? Todo momento. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ninguém nesse mundo sabe quem você é. Absolutamente ninguém nesse mundo sabe quem você é. Porque ninguém se conhece. Então, se ninguém se conhece, ninguém pode saber quem você é. E se alguém se conhece, alguém conhece a sua divindade, aquilo que é, ele sabe que você é um com ele. Ou seja, que você é um Deus. É um Deus. É divino. É só isso que você é. Mas essa pessoa sabe que você está vivendo uma ilusão. Pensando que é um corpo. Pensando que é isso ou aquilo. Bom, ruim, certo, errado. Tantas personalidades que se carregam. E é por isso que eu digo que o despertar espiritual não é uma brincadeira. Gente, o despertar espiritual é o processo mais profundo de transformação da alma. É quando ela está pronta para voltar para casa. Lembrem da passagem, vocês lembram da passagem do filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo de Jesus? É a nossa história. É a história da nossa alma. E o que nós estamos passando agora é o momento onde esse filho pródigo ele sai de casa e ele vive na miséria, né? Está dando comida aos porcos, ele está comendo a comida dos porcos. Vivendo uma miséria. Qual é a miséria? A miséria é a falta de amor, né? A falta de compaixão. E esse filho lembra do céu de origem dele. Ele tem um insight nele. Mas eu posso voltar para casa. E lá na casa de meu pai deve ter um quarto para mim. E ele volta. Aí o pai vai em direção do filho, porque sente que o filho está voltando para casa. Esse é o despertar espiritual. Mas ele só acontece para esse filho pródigo quando ele perde todos os tesouros dele, né? Ele não tem mais nada. Acabou. Não tem mais nada.
Ele não consegue mais reinar sobre o mundo. Ele está vivendo na miséria no mundo. E o que nós vemos hoje? Vivemos uma miséria, gente. O que nós estamos vivendo é a maior miséria que nós já vivemos em todos os tempos. As pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Cada vez mais fechadas, cada vez mais pequenas, né? Cada vez pensando mais em si mesmas, cada vez mais ambiciosas, né? Cada vez mais nessa luta por dinheiro, e cada vez mais depressivas, né? Cada vez mais ansiosas, porque o que é a ânsia? A ânsia é de preencher esse vazio. Não existe ansiedade quando você está preenchido. Agora, quando você está vazio aqui dentro, a ansiedade consome, ela corrói a sua mente. Porque você se sente completamente insatisfeito consigo mesmo. Você sente uma carência tão grande que você sente uma ânsia de preencher essa carência. Só que como o mundo lhe ensinou a buscar esse preenchimento nas coisas, as pessoas vão de relacionamento em relacionamento, né? Buscando prazer. Buscando o prazer do corpo para tentar satisfazer esse vazio. E não acham. E é por isso que existe uma coisa que é maravilhosa, que é uma coisa fantástica, que se chama frustração. O mundo vai te frustrar completamente. O mundo vai te frustrar. Você vai encontrar frustração. Se você não estiver muito cansado, você ainda talvez vai projetar isso para uma próxima vida, né? Na próxima vida eu vou ser feliz. Mas em algum momento você vai estar tão cansado desse buscar a felicidade no mundo, onde um mundo em que você não consegue levar nada, onde você não consegue ser dono de nada. Um mundo que pode tirar tudo de você a qualquer momento. E ainda assim nós estamos buscando a felicidade no mundo. Tentando possuir o mundo, as coisas, para ser feliz. Então, despertar espiritual não é uma brincadeira. Despertar espiritual é a coisa mais séria que existe, gente. É a coisa mais profunda que pode existir. É quando Jesus se torna Cristo, é quando Siddhartha se torna Buda, é quando você se torna um ser. É quando o ego começa a desaparecer. É quando o amor começa a reinar dentro de você. Só que aí acontece uma coisa. Acontece que... E aí é a grande ignorância, né? A grande ignorância que reina ainda nesse mundo. As pessoas pensam em despertar espiritual como se fosse assim, né, uma coisa mediúnica, né? Uma coisa... agora tem o poder de curar. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Despertar espiritual acontece, é como uma lagarta, gente. É a mesma coisa, é a metamorfose. A lagarta está lá, vivendo, né? Caminhando pelas paredes, comendo um inseto aqui, um inseto ali, né? Rastejando. É exatamente isso, rastejando. Daqui a pouco ela sente um chamado interior. Ela sente que tem uma coisa além de ser lagarta. Ela não sabe o que é. Ela só conhece aquela vida de ser uma lagarta, rastejando. Ela não sabe o que existe. Ela não sabe da borboleta que ela traz dentro de si. Mas o coração dela sabe. E o que eu estou querendo dizer? A sua mente não sabe o que você tem dentro do seu coração. A sua mente só conhece seu passado. A sua mente conhece seu nome. Né? Quem é você? Eu sou fulano de tal, né? Casado com Beltrana de tal, com Beltrano de tal, que faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Não, quem é você de verdade? Quem é você? Sem esses nomes, né? Sem essa personalidade toda, quem é você? Deixa teu coração te dizer. Qual é o medo? Por que não ficar em silêncio? Mas é isso que a lagarta faz. Ela chega num ponto que ela diz, eu estou cansado de ser lagarta.
Se tem alguma coisa eu estou sentindo, está aqui dentro de mim. Gente, todo mundo tem o reino dentro de si. Jesus no Evangelho de Tomé diz uma coisa que é muito profunda. Eu digo, essas coisas são muito inquietantes. Quando tu começa a observar verdadeiramente o que Jesus, o Mestre, diz, né, isso te inquieta profundamente. Porque todas essas coisas que eles dizem é um choque, né? Fazem com que a gente comece a despertar. Jesus diz uma coisa no Evangelho de Tomé, eu aconselho a todos a ler o Evangelho de Tomé. Esqueçam a Bíblia. Esqueçam a Bíblia. É só olhar na internet, Evangelho de Tomé. É fantástico. É fantástico. São 100 e poucas citações encontradas em 1900 e alguma coisa, 50 e poucos no Egito. Aí você entende a profundidade, né? Mas você tem que meditar muito sobre aquilo que Jesus fala. Mas olha só, ele diz uma coisa. Ele diz assim: se o reino precedesse as aves, então o reino estaria no céu. Se o reino precedesse aos peixes, então o reino estaria no mar. Mas o reino está dentro e fora de você. Está em tudo. Aquele que não conhece a si mesmo vive na ignorância. E quando você vive na ignorância, você vive na miséria. E você acha que Deus, eu não estou falando agora no sentido religioso, mas no sentido, no amor. Você acha que o amor, você acha que a verdade da existência, a inteligência viva da existência, quer se esconder de você? Você acha que Deus não quer se revelar para você? Você acha que Deus quer que você viva em ignorância? Não. Tudo o que o divino quer é que você conheça a verdade. Esse é o único propósito de você estar encarnado nesse corpo aqui. Para que você queira o divino. Para que você possa querê-lo, abrir-se para ele. Esse é o propósito de uma encarnação. Aqui como um corpo, sentir a falta e querer. Existe uma linda história, muito curta, ela diz assim: havia um peixe muito jovem. Esse peixe muito jovem vivia no mar. Não vivia num rio, vivia no mar. Um grande oceano. Então, esse peixe muito jovem chegou para um peixe mais experiente. Um peixe mestre, vamos dizer assim. E esse peixe jovem chegou e disse ao peixe, o peixe grande: onde está o mar? E o peixe mestre disse: o mar está aqui. Está ao seu redor. Não, esse não pode ser o mar. Deve haver um outro mar. Então, certo dia, o peixe pequeno estava perambulando pelo mar e viu uma coisa brilhante. Se sentiu atraído e fisgou. Era um anzol. E aí ele se sentiu sendo puxado por aquele anzol para fora do mar. E quando ele estava lá fora do mar, foi puxado para fora, ele olhou para baixo e percebeu que tudo que ele sempre estava buscando era aquilo, o lugar onde ele vivia, aquilo, o lugar onde ele estava.
E esse é o único propósito do despertar espiritual. É fazer com que a gente perceba que Deus está aqui, presente. Que tudo é o amor. Baba Nankevalan. O amor é tudo que existe. Essa é a única realidade da existência. Só que quando nós não estamos aqui presentes para viver a vida, nós não conseguimos reconhecer isso. E é isso que está acontecendo, né? Nós estamos tão preocupados com as coisas que vão acontecer, nós estamos tão preocupados com o futuro, nós estamos tão distantes do momento presente que nós não conseguimos viver essa realização divina. Porque Deus não está no futuro. Ele está aqui. Ele está no momento presente. Ele não está no passado. Ele está no momento presente. E quando o despertar acontece, é um chamado para você voltar a viver o momento presente. E eu lembro que no meio de todo o sofrimento, né, eu comecei a ter experiências de poder sentir o gosto das coisas. A gente pensa que está comendo, mas quando está comendo, está pensando, está comendo o almoço e pensando na janta. Não está ali verdadeiramente. A gente nunca está presente. E o despertar espiritual, gente, é um processo muito profundo que também diz respeito à cura. Imagine se você fosse chamado, né, convidado a um banquete, numa casa, num lugar, num palácio, enfim, onde você fosse recebido por um rei e você estivesse sujo, maltrapilho, né? Como você iria se sentir? O amor é puro, é incontaminável. E para que nós possamos viver esse reino de amor, nós precisamos curar as nossas feridas, as nossas dores. E é por isso que quando as pessoas são chamadas a esse despertar espiritual, a primeira coisa que acontece é um processo muito profundo de cura. Elas começam a sentir as suas dores de uma forma muito intensa. Muito intensa. E é nesse ponto que eu gostaria que você me desse muita atenção. Porque quando o despertar espiritual começa a acontecer, a pessoa começa a sentir é como se toda aquela culpa que ela sempre carregasse agora viesse toda à tona. É como se a tristeza que ela sempre carregasse viesse toda à tona. É como se as mágoas que ela estivesse carregando viessem todas à tona. Tudo vem, tudo à flor da pele. Fica tudo muito intenso. Esse é o primeiro processo do despertar. Por quê? Porque não há como você viver o amor, não há como você conhecer o amor carregando dentro de si remorso, rancor, mágoa. E isso vai ficar tão forte dentro de você, isso começa a ficar tão forte, essas dores que a gente sempre está carregando, e a gente carregou, a gente só estava guardando lá, a gente só estava... É aquela coisa muito comum de esquecer isso, né? Ah, deixa pra lá, esquece. Esquece de quem? Você não consegue esquecer de você mesmo. E por onde você vai carregar isso nas suas costas. O despertar espiritual, ele faz com que você tenha que parar. É como se você estivesse carregando uma mochila cheia de cascalho e pensasse que tem algum valor. Mas é isso que a gente faz com as nossas mágoas, né? A gente pensa que elas têm algum valor. A gente pensa que elas têm sentido. Mas elas não têm sentido nenhum. Elas não servem para absolutamente nada. A não ser para criar infelicidade na nossa própria vida, né? E quando o despertar espiritual começa a acontecer, a coisa mais comum e a coisa mais natural
é você ter que começar a olhar para essas pedras que você carrega, né? Para essas mágoas. E isso vai ficar muito forte dentro de você. Muito forte. Né? É aquilo que se diz, a sombra vem à tona. Né? Ela precisa vir à luz. Né? Você precisa se tornar consciente daquilo que você está carregando dentro de você. E precisa trazer para dentro do amor e tudo isso. E o que eu estou dizendo? O despertar espiritual é um processo onde você traz a sua sombra, né? A tudo aquilo que você nega dentro de você, tudo aquilo que você reprime, tudo aquilo que você não quer ver, né? Tudo aquilo que você tem vergonha, tudo que você tem medo, para dentro da sua consciência e do seu coração. E aí que eu estou dizendo, você precisa amar isso totalmente. Amar a si mesmo, exatamente como você é. E é por isso que o despertar espiritual é um processo de auto-amor e não um processo de alguma capacidade, né, mediúnica. É um processo de auto-amor. É um processo onde você começa a sentir as suas dores. Sentir. Gente, a gente tem sido educado a pensar. Tudo é muito racional. Né? Desde criança, né? Não pense isso, ou pense aquilo. É tudo muito, muito pensar. A gente esqueceu de sentir. E quando essas dores começam a vir à tona, essas dores que não foram sentidas, né? As lágrimas que não foram choradas, né? As culpas que não foram perdoadas, né? Quando você começa a sentir isso, você começa a voltar para dentro do seu coração, porque o seu coração está sentindo. A primeira coisa que você vai sentir é isso. E isso precisa ser atravessado, você precisa atravessar isso. A grande dificuldade do despertar espiritual é que as pessoas estão muito condicionadas a ficar pensando. E o pensamento não consegue transmutar essas dores. Você precisa aprender a trazer essas dores para o silêncio. E isso é meditação. Você precisa trazer essas dores para dentro do seu amor interior. Isso é o processo da alquimia da alma. Esse é o processo onde a lagarta se fecha para se transformar numa borboleta. E quando essas dores são curadas, e vai depender muito, aí depende muito do querer da pessoa, porque ela pode fugir disso. Né? Ela pode ainda continuar fugindo disso. Não querendo encarar essas dores. E ela vai achar muitos subterfúgios para isso. Né? A mente é muito astuta. A mente acha alguma distração. A mente vai buscar alguma distração. E a pessoa pode ficar distraída por muito tempo. Né? Existem muitas drogas lícitas e ilícitas que vão ajudar aquelas pessoas que não se entregam para o campo do sentir, não se entregam para o seu coração. Elas querem ainda ficar distraídas, elas querem ficar anestesiadas do seu sofrimento. Mas para as pessoas que não querem mais, as pessoas que realmente elas estão dispostas a não viver mais em sofrimento, guardando dor, só há um caminho, que é a verdade. A verdade, gente. Verdade é o caminho. Quando tu está passando por um processo de despertar espiritual, você tem que ter em mente uma coisa que é muito importante. A verdade. A verdade em primeira e em última instância. Sim, sim, é a chave. Sim, eu sinto isso. Sim, eu sinto. Eu sou orgulhoso. Sim, eu carrego essas raivas dentro de mim. Sim, eu carrego esse ódio. Sim, você precisa aprender a dizer sim para você. Para tudo que você sempre negou. A negação é o que mantém a sombra.
né? O que mantém a sombra, e a sombra é justamente aquilo que eu nego. Sombra, ela só existe quando eu nego aquilo que existe dentro de mim, né? E existe dentro de nós raiva, existe dentro de nós orgulho, existe vaidade, existe todas essas coisas. Elas só se transformam em sombra quando eu nego isso. Quando eu aceito isso, elas se transformam em luz. E é por isso que a aceitação é a chave da cura, é a chave da autotransformação. Aceite a si mesmo como você é. Existe uma palavra, né? Tatata, em sânscrito, que é aceitação daquilo que é. Quando você aceita aquilo que é, todo conflito, toda luta desaparece. E quando desaparece o conflito, desaparece o sofrimento. Quando você aceita a si mesmo, você começa esse processo de transmutação, não é de transformação, é de transmutação do seu ser, do ego no ser. E nós fomos ensinados, meus queridos amigos, nós fomos ensinados a não nos aceitarmos como nós somos. Nós fomos ensinados a nos comparar com os outros o tempo inteiro. Nós não fomos ensinados a nos aceitar e a nos amar. E como eu disse lá no início, nós fomos ensinados a amar as outras coisas, a matéria, as outras pessoas, mas nós não fomos ensinados a amar a si mesmo. E o despertar espiritual é esse processo, é o processo onde você resgata o seu auto-amor. É o resgate do amor próprio. É o resgate da sua integridade, da sua natureza, da sua essência, daquilo que você é. E para isso você precisa se aceitar totalmente. Você precisa aprender de novo a ser você. Isso é o que significa despertar espiritual. É voltar a ser você. Não mais o que as pessoas querem. Não mais o que as pessoas pensam. Não mais o que as pessoas dizem. Não mais uma mentira. Despertar espiritual é o despertar da verdade de quem você é. Entenda isso. Por algum tempo você vai passar por um processo, e quem passa por esse processo sabe, né? Você se sente muito perdido no mundo. Eu não sei mais quem sou. Eu não sei mais a verdade. Eu não me reconheço mais. Mas isso é a metamorfose. Por algum período vai ser assim. Vai ser muito inquietante. Aqueles que buscam a verdade precisam passar por esse processo de não saber quem são. De vazio, eu não sei mais quem sou. Porque é só quando você está totalmente vazio daquilo que você acredita ser, pensa ser, que você pode ser preenchido pelo divino, pela verdade. Enquanto você estiver fiel, né, à mentira, a verdade não vai despertar. E nós somos muito fiéis à mentira. Nós damos muita crença, muito valor à mentira. E você não é o que você pensa ser. Você não é o que você pensa ser. O que você pensa ser é uma ilusão. Coloca isso à prova. Faz o teste. Será que eu sou assim mesmo? Será que essa é a minha verdade? Qual é o medo, né? O que nós temos a perder? Autoconhecimento é isso. Autoconhecimento
É passar do falso para o verdadeiro. E é muito difícil. É muito difícil. Porque ninguém está pronto para sofrer. Porque o sofrimento vai existir. Quando você vai ver o falso, quando você reconhecer o falso, esse é o sofrimento. E ninguém está pronto. Me diga, agora, se você está pronto para sofrer. Mas é só sofrendo essa dor de ter acreditado que você é uma coisa separada do amor, só sofrendo essa dor de você acreditar que você é culpado, impotente, né? Que você não é um iluminado, um ser divino, um ser de natureza amorosa. É só a partir desse sofrimento, de encarar isso, que você vai se libertando da mentira. E à medida que você vai se libertando, você vai ficando cada vez mais leve e mais puro. E quanto mais leve, mais você tem a capacidade de voar. Sem peso, você se transforma na borboleta. Aí você é livre novamente. Isso é o que significa despertar espiritual. É voltar ao céu de origem da nossa alma. O céu de origem está dentro do nosso coração. Não está na nossa mente. Então despertar espiritual significa sair daqui, vir para cá. E não é, gente, não é cantando mantra. Não tem anestésico. Você pode ficar lá cantando mantra, né? É muito legal, é muito bonito. Mas não tente anestesiar o seu sofrimento. Não. Tenha a coragem de vivê-lo. Por isso que Jesus diz que o reino dos céus é para os corajosos. É preciso muita coragem. É preciso muita coragem. Coragem e honestidade. Para você olhar face a face para aquilo que você carrega e começar a se libertar de tudo isso. Porque está na hora, gente. A nossa alma está sedenta de amor. Ela precisa beber de novo a fonte do amor. Ela precisa voltar para casa. E as portas estão abertas para qualquer um. Muitos são os chamados. Poucos escolhem. Eu sempre digo, é poucos que escolhem. Se você sente o chamado interior de voltar para dentro, de voltar a viver o amor verdadeiro, o amor por si mesmo, o amor pela vida, esse é o chamado. Agora não perca seu tempo com ilusões vãs. Olha para dentro. Escuta teu coração e deixa ele te guiar nesse caminho, porque a única forma é escutando o coração. Você vai ter que aprender a escutar a si mesmo. Escuta. Existe uma voz dentro de você. Existe uma voz que vai te guiar. Essa voz é chamada por muitas religiões de Espírito Santo, de mestre espiritual, de guiança. Não importa. Tem uma voz dentro de você, dentro do seu coração, que é a voz da sua consciência. Deixa ela te guiar. Volta para o silêncio. Se você se sente perdido nesse mundo, se você se sente frustrado, se você não se sente plenamente feliz, volta para dentro. Volta para dentro. Porque é só isso.
Fique em silêncio. Deixa que o teu coração revele a verdade. Deixa que teu coração revele aquilo que você é. Deixa que esse despertar aconteça. Faça isso. Porque, como eu falei, tudo que Deus quer, como um pai, né? Um pai e uma mãe, porque Deus não é pai e nem mãe, é pai e mãe, é amor inteligente. Tudo que Deus quer é se unificar com você. Só te entrega. Só te entrega. Abandona esse teu ego. Abandona esse teu eu. Lutando. Abandona ele. Abandona essa luta. Você não está só. Você não vive só. Você não experimenta a vida sozinho. A vida experimenta cada coisa que acontece com você. Existe uma inteligência infinitamente maior que te cerca. A vida é infinitamente mais inteligente que você. Por que tanto orgulho? O que é essa vaidade toda? Aonde ela vai te conduzir? Onde ela vai te levar? Pergunte a si mesmo. O que toda essa raiva vai fazer? Ela vai te levar ao céu? O que essa mágoa vai produzir dentro de você? Isso vai te deixar extasiado? Vai te deixar alegre? Pergunte a si mesmo. E não guarde esses valores que não têm valor nenhum. Quando eu comecei esse processo, então esse mestre que eu descobri dentro de mim disse para mim: esse é o caminho onde você aprende a dar valor para aquilo que tem valor. Eu demorei algum tempo para entender que tudo na minha vida que eu dava valor não tinha valor. Porque eu dava valor para tudo que estava lá fora, mas eu não dava valor para o meu ser. Eu não dava valor para o momento presente. Eu não dava valor para a vida. Eu não dava valor nem para o ar que eu respirava. Esse caminho do despertar espiritual é um caminho de aprender a dar valor para aquilo que tem valor. É isso que significa despertar espiritual. Mas para isso, nós precisamos romper com esse valor que nós damos ao falso, aquilo que não tem valor. E essa ruptura é um pouco dolorosa. Existe um apego muito inconsciente. Algumas pessoas, inclusive não, né? Quando você está passando por um processo de despertar espiritual, acontece que você começa a sentir, muitas vezes, uma sensação de que é como se talvez você fosse morrer. E o que é isso, né? É que tudo isso que nós acreditamos ser está sendo colocado à prova. E é isso que está morrendo. Não é você que vai morrer. Você não morre, você é imortal. Você é eterno, a sua alma é eterna. O que tem que morrer é o falso. Então muitas pessoas sentem essa sensação de que, né, que podem morrer a qualquer momento. Sim, por isso que Francisco de Assis diz: é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas é morrendo para o falso. É morrendo para aquilo que você não é.
Porque você só pode renascer naquilo que você é quando você morre para aquilo que você não é. Isso é maravilhoso, gente. Isso é a coisa mais fantástica que pode acontecer na vida de qualquer um. Eu espero do fundo do coração que você possa olhar para dentro de você. E que você possa descobrir o reino que você carrega dentro de si. Que você possa descobrir a divindade que ocupa o seu próprio ser, experimentando ela. E a única maneira de conhecer Deus é experimentando Deus. Você não pode descobrir através de um livro, através de outra pessoa. Você só pode descobrir a partir do seu coração. Se você puder entender isso, isso é um passo gigantesco. Você só consegue descobrir a verdade a partir do silêncio. E eu desejo que você, em algum momento, se entregue ao silêncio. Se entregue ao seu coração. Que em algum momento você abandone a luta. Essa ilusão de viver sozinho. E você permita que a verdade seja revelada dentro de você. Permita isso. Permita isso. Amanhã de manhã eu estarei de volta às 7h30 com 15 minutos de meditação. Mas por hoje eu encerro aqui nosso encontro. Espero que todos tenham absorvido algo para suas vidas. Que de alguma forma algo tenha despertado dentro de você. Namastê.